Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal da X3, eu sou o Rodrigo Patrão e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a decidir a contratar uma boa agência. Se você tem uma dúvida aí de deve contratar uma agência, como que eu devo avaliar a empresa que eu vou colocar aqui para cuidar do meu marketing, esse vídeo é justamente para poder esclarecer isso para você. Então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve, ativa as notificações para receber sempre os conteúdos, porque aqui eu vou trazer estratégias de marketing, vendas, empreendedorismo para ajudar você. Agora sem enrolação, vamos para o vídeo. Primeira coisa que nós sempre falamos para os nossos clientes é como nós vamos executar o serviço. Pô, Rodrigo, eu não quero saber como é executado, eu quero ver o resultado final. Se me trouxer resultado, boa. Se não me trouxer, eu já sei o que está acontecendo. Se você pensa assim, toma muito cuidado. Por quê? Porque mesmo que as empresas estejam entregando o resultado, é bom que você tenha noção do que está sendo feito para poder monitorar. Porque muitas vezes, quando você não entende o que está sendo feito, a pessoa pode estar utilizando o próprio perfil para poder criar suas campanhas. Então, ou seja, no momento em que você deixa essa agência, tudo que você fez fica com a pessoa, não vai com você. Entende? Então, por isso que tudo que você tem que fazer quando vai contratar uma empresa de marketing digital é alinhar todas as expectativas logo no começo. Mas para isso é sim fazer questão de entender o que vai ser feito. No SEO, o que vai ser feito? Quais são os artigos? Como são definidos esses artigos? Quantas palavras-chave tem? Como que funciona a questão de backlink? Entende? Quando você entende um pouco mais, não é que você vai fazer, mas quando for discutir sobre aquele assunto, você não vai ficar completamente perdido, ouvindo coisa que às vezes não é nem verdade, mas você está aceitando porque não sabe. Então, o marketing hoje é algo fundamental dentro de qualquer empresa. Então, você precisa entender sim como é feito para pelo menos monitorar e acompanhar o resultado. Segunda coisa, como eu já disse na etapa anterior, as agências elas devem criar as campanhas dentro do seu painel. Então, se eu vou criar uma campanha do Facebook, se eu vou criar uma campanha do Google, se eu vou criar uma campanha do TikTok, do Pinterest, no LinkedIn, todas elas, independente de quais sejam, tem que ser dentro da sua estrutura, ou seja, dentro do seu perfil. Ele tem que acessar, configurar o seu perfil e dar acesso para a agência. Não tem esse papo de ser mais rápido, não tem esse papo de ser mais tranquilo de configurar. Tem que ser do jeito certo e você precisa fazer questão disso. Olha, você vai criar uma campanha para mim, você vai criar uma estratégia de marketing para mim, eu quero que toda essa estratégia seja a minha estrutura. Eu já vi empresas que vendem sites com toda a estrutura de SEO pronta, só que ela não entrega o acesso para a pessoa. Ou seja, você está locando esse site. Esse site não é seu e aí que está o problema. Porque muitas vezes, se você não alinha, se você não entende como vai fazer, automaticamente você está preso em um contrato. Porque se você tem resultado daquela estrutura, você vai pagar o quanto a pessoa cobrar de você. Entende? Então, por isso, não fique refém. Sempre coloque na sua estrutura. É hospedagem de site, o que eu vejo de cliente que contrata hospedagem com outra agência e quando vai migrar para a própria hospedagem, porque é muito mais barato, ela precisa migrar e-mail, ela tem uma dor de cabeça enorme justamente para poder fazer coisas que ele já deveria ter feito logo no início. Tá? Então imagina, ficar 10 anos ali conversando com seus clientes, tendo documentações sendo enviadas por e-mail e quando você quer fazer um ajuste para ter sua própria estrutura, você não pode porque você está preso. Então tudo isso tem que ser analisado. Então crie tudo na sua estrutura e a agência tem que te orientar isso. Terceiro ponto, procure agências que estão realmente de fato trabalhando com você com transparência. Quando nós estamos atendendo um cliente que nós já sabemos como será o resultado, nós somos totalmente transparentes. Por exemplo, eu vou trabalhar com um advogado. Esse advogado ele vai começar uma campanha de Meta Ads, que para nós é uma das campanhas que mais traz retorno. Ele começa a fazer um projeto com a gente, né? Começa a fazer toda a campanha com a gente. Nós já vamos passar os prazos para ele. Então, no primeiro mês vai ser um mês mais difícil. Por quê? Porque é a aprendizagem do Meta, é a aprendizagem da agência em relação ao seu público e é a aprendizagem do comercial. Então, ou seja, eu já sou transparente com aquele empresário porque ele tem que saber o quanto ele vai investir. Principalmente, eu tenho em mente que o meu cliente, ou seja, esse advogado, ele vai fazer o fechamento, mas ele não vai receber na hora. Dependendo do tipo de ação, né, ou qual é o contrato que ele vai fechar com aquele cliente, aquele resultado só vai se tornar dinheiro depois de 6 meses, 1 ano, quem sabe. Então, por isso, é sempre muito bom trabalhar com empresas que sejam totalmente transparentes com você. Rodrigo, você tem experiência nesse segmento? Não tenho experiência nesse segmento, mas eu tenho experiência na estrutura de marketing. Então, ele vai funcionar dessa forma. Primeiro nós vamos trabalhar a estrutura, depois funil de vendas, depois a parte comercial. Dentro da estrutura inicial, onde nós vamos montar tudo para você, é esse tempo. Dentro da campanha, este tempo. Então, ou seja, a pessoa ela sai
com todo o passo a passo, com toda a previsibilidade do que vai acontecer dentro do projeto dela. E esse é o diferencial. Quarta etapa, a agência que vai cuidar das suas campanhas ou da sua estratégia de marketing precisa acompanhar o que está acontecendo. Então, se ele vai colocar ali no Meta Ads, ele precisa acompanhar para saber se o seu saldo está ativo ou não, se tem dinheiro ali ou não tem, se o seu cartão está funcionando ou não. Se você vai trabalhar com uma agência que está fazendo estratégia de SEO, ele também precisa estar ciente, ele também precisa acompanhar como estão sendo os artigos, o artigo que está sendo postado, muitas vezes é por inteligência artificial, colocou a mesma imagem, colocou o mesmo link, o link existe, o link não existe, então a pessoa precisa monitorar aqueles backlinks que você está gerando, o site é de qualidade, tem autoridade, é relevante, então a pessoa que está cuidando do seu marketing, ela precisa fazer esse acompanhamento, porque é para isso que você contrata ela. Então, todo esse processo não é só um relatório no final do mês. Se você pede para essa pessoa fazer reuniões, se você pede para ela te dar suporte no WhatsApp, o que seja, ela precisa estar prontamente disponível para pelo menos te atender, para falar, olha só, fulano, olha só, Rodrigo, olha só, João, olha só, Maria. Nesse exato momento, a gente está analisando aqui sua campanha, a gente não consegue fazer um ajuste agora porque a performance está assim. Ou quando o saldo acabar, João, ó, o saldo acabou. Entendeu? Então, você precisa ter essa noção. A agência que vai cuidar para você precisa ser a sua parceira e não mais um funcionário ou mais um problema que você tem que ficar resolvendo, tá? E por último, uma coisa que é muito importante, a agência precisa entender a parte comercial. Eu vejo que muitas empresas contratam agências que são técnicas e elas conseguem ajudar muito bem na questão de resultado. Mas na hora de fazer a parte comercial, principalmente para quem presta serviço ou para auxiliar na parte comercial em questão de atendimento, questão da forma de atender o lead ou falar com o lead pelo WhatsApp, a forma de insistir um pouco mais, de dar treinamento de vendas. Então, tudo isso são coisas importantes. Por quê? Porque faz parte da conversão do lead. A agência, ela gera o lead para você, mas em contrapartida ela precisa fazer com que você tenha condições de fechar. Claro, é um plano a mais, é um pacote diferente, tudo bem, mas ela precisa ter essa etapa disponível para você, porque se ela não tiver essa etapa disponível, você vai ter que buscar uma outra empresa para fazer aquilo. Então, todas essas etapas você precisa analisar, porque a agência que cuida da sua empresa precisa ter esses recursos. Tá bom? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui na Agência X3. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.